Muito bem, pessoal, retomando aqui a nossa aula, vamos dar continuidade aí, falamos um pouco sobre a lei de drogas. O pessoal está aí ansioso, perguntando qual a peça vai cair. Já falamos sobre isso na outra aula, vamos falar de novo, né? Não custa nada a gente fazer esse comentário. Eu não sei qual é a peça que vai cair, mas, por alguma razão, eu, ao longo dessa preparação, tive duas sensações. Uma primeira, de que poderia cair uma queixa, e depois, num segundo momento, a sensação de que poderia cair um rese, um recurso em sentido estrito. Dentro dessa sensação de que poderia cair um recurso em sentido estrito, eu tive a impressão de que esse recurso em sentido estrito poderia ser numa situação de extinção da punibilidade, ou seja, envolvendo aí uma prescrição, envolvendo algum tema referente a isso. Imaginem lá, por exemplo, uma historinha te dando as datas do crime e tal, a data da denúncia, do recebimento, e dizendo que no curso do processo o advogado então peticionou ao juiz pela extinção da punibilidade, pela prescrição. E aí o juiz negou a prescrição. Vamos dizer, por exemplo, que a questão te dissesse que a data do fato ele tinha menos de 21, e que na data do fato, ele tendo menos de 21, ele teria então direito à prescrição pela metade. Lembram que menor de 21 tem prescrição pela metade? E aí, tendo direito à prescrição pela metade, o juiz não percebeu isso e negou. E aí você tem que fazer um rese para requerer ao tribunal a extinção da punibilidade e tal. Enfim, sei lá, seria uma bela questão, né? Nunca caiu, às vezes que caiu o rese, salvo engano, foram no júri. É sempre bom também o rese da pronúncia, porque o rese da pronúncia é quase que uma apelação, né? Então tem muita coisa para falar. Porque a dificuldade de cobrar rese, pelo menos na minha opinião, é que o rese é um recurso muito bobinho. Você alega o que no rese? Normalmente um pedido só. Você pegar lá o 581 e ver as hipóteses de rese, o rese é um recurso muito bobo, muito bobinho para você tratar. Então, eu particularmente acho que se cair, vai cair numa coisa mais legal. Envolver prescrição seria mais legal. Ou na pronúncia, porque na pronúncia ele é praticamente uma apelação. Ele é praticamente uma apelação. Queixa-crime é sempre bom também, né? Queixa-crime é sempre bom também. E eu particularmente acho que se cair uma queixa, pode ser uma queixa subsidiária, né? De dizer que o MP não denunciou, também não requereu arquivamento, e aí seria uma queixa subsidiária. A Cris Lima está pedindo para aumentar o som. Eu não tenho como fazer isso, Cris. Eu estou no meu computador aqui, pessoal. Então, meu MacBook, eu não tenho como regular o som. Eu não sei se aqui na gravação eu tenho essa possibilidade, mas eu acho que eu tenho aqui essa possibilidade. Me digam aí se melhorou o som, se o som aumentou. Eu mexi aqui em alguma coisa que me parece que aumentou o som. Só confirmem aí para mim se aumentou mesmo ou não. Beleza. Legal, né? Eu acho que aumentou um pouquinho, né? Ok. Ficou muito ruim ou não? Tá bom assim? Estou aprendendo aqui junto com vocês, né? Melhorou, né? Então o pessoal gostou disso. Beleza, então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí. A nossa eu aumentei aqui um pouco o som. Agora eu descobri como faz. As próximas vezes que eu der essa aula ao vivo, eu vou poder aumentar ainda mais o som aqui. Dá para aumentar mais? Vocês acham que precisa aumentar mais ou eu vou estourar o computador de vocês aí? Posso aumentar ainda mais um pouquinho aqui. Eu acabei de aumentar. Agora eu não tenho como aumentar mais do que isso, não. Muito bem, vamos lá. Então, a gente falou aí sobre a lei de drogas, dei minha opinião aí sobre a peça. Eu vi várias pessoas aqui pedindo para falar um pouquinho sobre o Código de Trânsito. Vamos falar um pouquinho sobre o Código de Trânsito. Pessoal, o Código de Trânsito, parte penal começa no artigo 291. Logo lá no artigo 291 tem
uma pegadinha lá de prova. Legal? Tem uma pegadinha lá de prova. Logo lá no artigo 291, peguem aí, Código de Trânsito, Lei 9.503, Código de Trânsito, Lei 9.503 de 97, Lei 9.503, estou abrindo o meu aqui também. Deixa eu abrir aqui o meu. Logo lá no artigo 91 já tem uma pegadinha que poderia cair na prova. O artigo 291, espero que vocês estejam acompanhando aí com ele, ele dispõe que os crimes cometidos na direção de veículo automotor, previstos neste Código, aplicam-se às normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95. O parágrafo 1º, muita atenção a ele, dispõe que aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, é o artigo 303. O artigo 303 traz a parte de lesão corporal culposa. Aplica-se na lesão corporal culposa o disposto no artigo 74, composição civil, 76, transação penal, e 88, que é a ação penal condicionada à representação, da Lei 9.099. Então vejam só, praticou lesão corporal culposa no Código de Trânsito. Praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, vai para o GCRIM. A ação penal é condicionada à representação, como qualquer lesão culposa. Artigo 88 da Lei 9.099. Cabe composição civil, porque se fizer a composição civil, renuncia à representação, e cabe transação penal, que é a possibilidade de, se a vítima representar, o MP oferecer uma proposta de acordo, e oferecendo essa proposta de acordo, ele ser beneficiado. Nós estamos aí no artigo 291 do Código de Trânsito. A Jéssica perguntou, 291, vou responder aqui por escrito, porque eu sei que tem um delay, 291 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 1997. Muito bem, então vamos lá, continuando aqui. Então, esse artigo 291, ele está dizendo que a lesão corporal culposa é de menor potencial ofensivo e que ela vai para a Lei 9.099. E isso é óbvio, porque a pena dela é 6 meses a 2 anos. E sendo a pena dela 6 meses a 2 anos, ela é de menor potencial ofensivo mesmo. Mas o que é importante é o que vem depois. Vamos lá, se concentra aí, olha o 291, parágrafo 1º. Aplica-se ao crime de trânsito de lesão culposa os 74, 76 e 88 da 9.099, exceto se o agente estiver, inciso 1, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ou seja, praticou lesão corporal culposa no trânsito, se estava embriagado, a ação penal é incondicionada, não tem direito à composição civil, não tem direito à transação penal. Ou seja, não se aplica o 74, o 76 e o 88 da Lei 9.099. De novo, praticou lesão culposa no trânsito, avançou o sinal, atropelou, lesionou alguém. Vai para o GCRIM, tem transação, tem composição e a ação penal é condicionada à representação. Estava embriagado, não tem direito a nada disso. Vai para o GCRIM, mas a ação penal vai ser incondicionada, não tem composição civil, não tem transação penal. Inciso 2, participando de pega. Estava batendo pega na rua, não terá direito. A ação penal será incondicionada, não terá direito à composição civil, não terá direito à transação penal. Ou seja, não tem direito ao 74, não tem direito ao 76, não tem direito ao 88. Inciso 3, cuidado com ele. Transitando com velocidade superior à máxima para a via em 50 km por hora. Então, se a velocidade da via é 30, ele tem que estar acima de 80. Se a velocidade da via é 80, ele tem que estar acima de 130. Se a velocidade da via é 100, ele tem que estar acima de 150. Ele tem que estar 50 km por hora acima da velocidade permitida na via. Então, nessas 3 situações, estava embriagado, estava batendo pega, ou estava transitando com velocidade
limite superior a 50 km por hora do limite, ele perderá o direito à transação penal, à composição civil, e a ação penal será incondicionada. Beleza? Então fiquem ligados nesse artigo 291 aí do CTB. De resto, vamos dar uma olhada nos crimes. Artigo 302, que é o homicídio culposo. O artigo 302 diz assim: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. É um crime de homicídio culposo. Prestem atenção ao que eu estou falando para vocês. É crime de homicídio culposo. O Código de Trânsito não tem homicídio doloso. Se alguém usar o carro para matar dolosamente, vai para o Código Penal, artigo 121. O homicídio que tem no Código de Trânsito é culposo. Portanto, ele, por imprudência, por negligência ou por imperícia, matou alguém. É crime de homicídio culposo e não crime de homicídio doloso. Não existe homicídio doloso no Código de Trânsito, ok? O homicídio do Código de Trânsito é homicídio culposo. Parágrafo 1º. Ué, Felipe, no meu não tem parágrafo 1º, o meu tem parágrafo único. Então presta atenção, porque foi aquela mudança que aconteceu no começo de 2014. Que estava em vacácio até novembro, mas que pode cair na prova, legal? Porque ela, quando o edital da prova foi publicado, a lei já existia. Ela estava em vacácio, mas a lei já existia. Foi a alteração feita pela Lei 12.971, vou botar aqui para vocês, 12.971 de 2014. Ela alterou o CTB. Então vejam só, praticou homicídio culposo é Código de Trânsito, na direção de veículo automotor. Se tinha dolo, o pessoal está falando de dolo eventual aí, né? Fica calmo, presta atenção no que eu estou explicando. Prestem atenção, dolo é dolo, qualquer dolo. Dolo direto, dolo eventual, dolo alternativo, vai para o Código Penal. Não tem homicídio doloso no Código de Trânsito, ok? Não tem homicídio doloso no Código de Trânsito. Então vejam só. Praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, o parágrafo 1º manda aumentar a pena, é o antigo parágrafo único, igualzinho ao parágrafo único que você tinha aí. Manda aumentar a pena de 1/3 até a metade, se ele não tem habilitação, se ele praticar em cima da faixa de pedestre ou na calçada, se ele deixar de prestar socorro à vítima, ou se ele estiver no exercício de profissão ou atividade conduzindo veículo de transporte de passageiros, ok? Veículo de transporte de passageiros. Então vejam só, matou culposamente no trânsito. Se ele não tinha carteira de habilitação, se ele estava sob a faixa de pedestre ou sobre a calçada, então isso você está lendo aí no seu parágrafo único, que hoje é parágrafo 1º, isso caracteriza aumento de pena. Deixou de socorrer e tal, tudo isso é aumento de pena, ok? Aumento de pena. Parágrafo 2º, muita atenção agora, Parágrafo 2º do artigo. Se o agente conduz o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ou se ele participa em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição de demonstração de perícia, aqueles cavalos de pau, aquelas demonstrações de perícia, em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, a pena passa a ser reclusão de 2 a 4 anos. Continua sendo 2 a 4 anos, mas vira reclusão de 2 a 4 anos. Além da proibição ou suspensão da habilitação. O que foi que a Lei 12.971 fez aqui, pessoal? Ela criou um parágrafo 2º. Prestem atenção, ela criou um parágrafo 2º. Dizendo que se o agente estiver embriagado ou se ele estiver batendo pega, atropelar alguém ou colidir em alguém ou perder o controle e subir na calçada, se ele matar alguém, esse homicídio, como regra, é culposo. Tanto que ele é no parágrafo 2º do artigo 302. A pena será, inclusive, a mesma, só muda de detenção para reclusão, porque a reclusão admite o regime fechado. Admite o regime fechado. Beleza? Então, muita atenção a isso que eu estou dizendo a vocês.
Se estiver embriagado ou batendo pega, o homicídio é culposo. A pena passa a ser reclusão de 2 a 4 anos no parágrafo 2º do 302 do Código de Trânsito. Ok? Agora, Felipe, se a questão disser que ele queria matar o inimigo atropelado, aí é dolo. Se a questão disser que ele aceitou produzir esse resultado, jogou o carro em cima de alguém que ele não gostava, aceitando matar, aí é dolo. E aí, como disse a Adriane, sua foto aqui aparece pequenininha, mas eu acho que você é a Adriane que me segue lá no Facebook. Se for, parabéns lá pela sua aprovação no mestrado, ok? Eu até curti a sua publicação lá, então parabéns. Como disse aqui a Adriane, aí é óbvio, se for doloso, vai para o 121 do Código Penal e vai para o júri, claro. Aqui é homicídio culposo. Se aqui é homicídio culposo, aqui não vai para o júri. Aqui é vara criminal comum, pessoal. Pelo amor de Deus. Tribunal do júri é crime doloso contra a vida. 121, 122, 123, 124, 25 e 26 do Código Penal. Ou seja, homicídio doloso, o culposo não. Induzimento ou suicídio. Induzimento ou suicídio. Infanticídio e aborto. Aqui é culpa, seja consciente ou inconsciente. Aqui é culpa, seja consciente ou inconsciente. Então, se a questão te disser, a minha preocupação é essa. João, dirigindo embriagado, atropelou e matou. Onde é que você coloca? No Código de Trânsito. Homicídio culposo. Preciso dizer que era culpa consciente? Não precisa dizer nada. Se a questão só te disser isso. João, dirigindo embriagado, atropelou e matou. Homicídio culposo. Código de Trânsito. Beleza? Código de Trânsito. João, dirigindo embriagado, sabia que isso era perigoso, mas acreditava na capacidade dele. Homicídio culposo, Código de Trânsito. Aí, culpa consciente, escreva lá. Porque aí ele te disse a culpa consciente. Sabia que era perigoso, mas acreditava que nada ia acontecer. Beleza? Agora, se a questão disser que João, dirigindo o veículo dele, teve o dolo de matar alguém, quis matar o inimigo, aceitou. O que é dolo? Querer ou aceitar. Dolo direto, eu quero. Dolo eventual, eu aceito. Se a questão te disser isso, que ele queria ou aceitava matar alguém, aí o homicídio é doloso. Não tem no Código de Trânsito, vai para o Código Penal. Vai para o Código Penal. Antes que aconteça agora, nesse momento, vou até escrever calma aqui, né? Porque tem um delay, eu estou lendo as perguntas. Antes que aconteça nesse momento uma morte coletiva aqui, legal? Dandara, Monique, pessoal aí, quem não tem o parágrafo 2º não precisa se preocupar com isso. A pena é igual a do caput, só muda detenção para reclusão. Você é capaz de lembrar disso. Reclusão de 2 a 4 anos. E quais são as duas qualificadoras? A embriaguez e o pega. Não é difícil lembrar disso, ok? Se o homicídio culposo for praticado, na direção de veículo automotor por quem estava embriagado ou por quem estava batendo pega, isso caracteriza o qualificado. Posso escrever no meu código? Não, né? Óbvio que não. Mas você pode fazer a remissão nessa sugestão aí, por exemplo, que a Bárbara deu. Você pode colocar lá no seu código parágrafo. Espera aí, pessoal, que eu fechei aqui o meu vídeo. Você pode colocar aí no seu código parágrafo 2º, ok? Onde está parágrafo único, você transforma em parágrafo 1º. E você pode, assim, parágrafo 2º e uma remissão para o 306, que é a embriaguez ao volante, ok? Para o 306, que é o crime de embriaguez ao volante, e pode fazer também uma remissão para o crime de pega, que é o crime do artigo 308. Então, coloque assim, parágrafo, onde está parágrafo único, você faz um risquinho e bota parágrafo 1º, e embaixo você bota parágrafo 2º, uma remissão 306 e 308, ok? 308, que aí você vai lembrar o que é. E a pena é 2 a 4, é igual a do caput, só que ao invés de reclusão, ao invés de detenção, desculpe, é reclusão. Legal? A pena é a mesma, é reclusão. A Jaqueline botou, poxa, mestre, me responde. Jaqueline, eu não vi a sua pergunta. Posso colocar atualização no meu código? Já respondi, né? Não pode colocar. É que tem um delay, ok, Jaqueline? Entre você perguntar e você ouvir a minha resposta, tem um delay. O vídeo tem um delay
Vamos medir o tempo de delay. Ó, levantei o dedo aqui, vou ver quanto tempo vai demorar para aparecer o meu dedo levantado ali. Ó, já se passaram 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos, 11, 12, 13, 14, 15, 16 segundos de delay. Por isso que você tem a impressão de que eu não estou te respondendo, mas eu estou te respondendo. É que o que vocês postam aí, eu leio aqui, mas só aparece para vocês 16, 17 segundos depois de eu ter colocado. Legal? Ana, não tem nenhum problema, não pode colocar atualização, mas você pode colocar a remissão. E quando você colocar a remissão, você vai ler na hora da prova e vai se lembrar do que é a resposta. Beleza, então vamos em frente? Código de trânsito. Começamos no 291, vimos o 302. O 303 é exatamente a mesma situação, só que ao invés de homicídio culposo, é lesão culposa. Ao invés de homicídio culposo, é lesão culposa. Então ele não matou, ele lesionou culposamente. E aí o parágrafo único do artigo atual manda você aplicar tanto o parágrafo primeiro, manda você aplicar o parágrafo primeiro do artigo anterior. Então você vai pegar aquelas mesmas causas de aumento de pena do homicídio e aplicar aqui também. Aquelas mesmas causas de aumento de pena do homicídio são aplicáveis também na lesão corporal culposa. Bacana? Deixa eu fazer uma observação aqui. 302 homicídio culposo, 303 lesão culposa. Posso aplicar perdão judicial nesses crimes? O Código de Trânsito não prevê. Só que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência defendem que é possível aplicar o perdão judicial lá do Código Penal. Então você pode pegar o perdão judicial do 121, parágrafo 5º. 121, parágrafo 5º. E do 129, parágrafo 8º, pode pegar o perdão judicial do 121, parágrafo 5º. E do 129, parágrafo 8º, e aplicar nesses crimes de trânsito. Aplicar nesses crimes de trânsito. Ok? É analogia? É analogia. Perdão judicial, a princípio, não pode ser aplicado por analogia, mas aqui pode por causa do veto do Fernando Henrique na época. Ele, quando vetou dizendo que o do Código Penal era mais benéfico e que, portanto, deveria prevalecer o do Código Penal. Como o Fernando Henrique vetou afirmando isso, se pôde, então, aplicar o perdão judicial com base lá nessa regra. Beleza? Lá nessa regra. Então, 121, parágrafo 5º, aplica no 302. 129, parágrafo 8º, aplica no artigo 303. E para a gente finalizar, pessoal, eu quero só falar, ainda no Código de Trânsito, sobre a embriaguez ao volante. Crime de embriaguez ao volante está lá no artigo 306 do Código de Trânsito. Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa, que determine dependência. Esse é o crime. Conduzir o veículo automotor após ingerir bebida alcoólica ou após ingerir qualquer outro tipo de substância psicoativa, comprimido de Valium, um antialérgico, porque o antihistamínico é psicoativo, ou maconha, ou cocaína, drogas lícitas ou ilícitas, pode caracterizar o crime de embriaguez ao volante. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, então não é de menor potencial ofensivo, vai para a vara criminal comum e segue o procedimento sumário, já que a pena máxima é de 3 anos, até 4, procedimento inferior a 4, procedimento sumário. Parágrafo 1º, muito importante, acompanhem comigo. As condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que é o bafômetro. Ou, inciso 2, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Então eu tenho 2 formas de caracterizar a embriaguez. A primeira forma de caracterizar a embriaguez é por meio de exame pericial, que irá atestar se ele tinha 6 decigramas ou mais de álcool no litro de sangue dele,
ou 0,3 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar. É o bafômetro. Então, ou exame de sangue ou bafômetro. Mas também é possível constatar a embriaguez por qualquer sinal que indique a embriaguez. Por exemplo, se você usar maconha ou cocaína, não vai ter álcool no seu ar alveolar. Não vai ter álcool no seu sangue. Mas você pode ter sintomas de embriaguez a serem verificados clinicamente ou por observação? Pode. E é isso que vai fazer o policial, é isso que vai fazer o delegado quando chegar na delegacia, o perito, se for possível. Beleza? O perito, se for possível. Então, hoje, aquela questão de eu posso me recusar a soprar o bafômetro? Pode. Mas se você se recusar, é possível provar a sua embriaguez por outros sinais. Você não andava em linha reta, você não conseguia sair do carro, você adormeceu no volante, você tinha hálito de álcool. É óbvio, se foi obrigado a soprar, a prova é ilícita. Claro, óbvio. Eu não posso ser obrigado a soprar o bafômetro, eu tenho o direito de não soprar. Só que antigamente, o bafômetro era a prova essencial da embriaguez. A prova essencial da embriaguez. Hoje não é mais. Hoje eu posso provar a embriaguez por outros meios de prova admitidos em direito, não só pela prova clínica, não só pelo exame pericial. O parágrafo 2º esclarece isso ainda mais. Diz que a verificação do disposto no parágrafo anterior poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou qualquer outro meio de prova admitido pelo direito. Observado, claro, o direito à contraprova. Então vejam só, a embriaguez ao volante, ela se caracteriza quando o agente dirige embriagado ou sob o efeito de qualquer outra substância, não só do álcool, e isso se caracteriza, em especial, por meio do exame pericial, exame de sangue ou prova pericial, ou até mesmo a prova testemunhal. Está no parágrafo 2º, a Fernanda está dizendo, a prova testemunhal pode? Pode, a prova testemunhal pode, ok? O pessoal está discutindo aí a não incriminação. A não incriminação não está na Constituição, ok? Porque no outro dia eu ouvi um professor dizendo que o direito à não autoincriminação estava previsto na Constituição. Não, ele está num pacto internacional, que é o Pacto de San José da Costa Rica. Esse pacto foi ratificado aqui no Brasil em forma de decreto, mas antes da emenda constitucional número 45, é o decreto 678. E esse decreto, óbvio, tem valor de norma supralegal, então está acima dos códigos, está acima do Código de Trânsito, beleza? Está acima do Código de Trânsito. Então, ele não está obrigado a produzir prova contra ele, ele pode se recusar a fazer exame de sangue, recusar a fazer o bafômetro. Mas quando o policial olhar para os olhos dele, quando o policial sentir o hálito dele, quando o policial vê que na hora que ele foi sair do carro ele quase caiu, o policial pode atestar a embriaguez dele por qualquer outro meio de prova. Chamar uma testemunha e dizer, olha como esse cara está embriagado, e pronto. Outro dia a televisão mostrou a imagem de um cantor saindo do carro embriagado depois de ter colidido num outro carro. Não precisa fazer exame pericial nenhum para atestar a embriaguez numa situação daquela, ok? Então não precisa fazer bafômetro, não precisa de nada disso. Basta filmar aquela imagem e depois levá-la em juízo, que ela é hábil a comprovar que ele não estava no controle da capacidade psicomotora dele para conduzir veículo automotor. É isso que o parágrafo 2º do artigo está dizendo para vocês, ok? Beleza. Com isso, eu encerro aí as observações que eu queria fazer sobre o Código de Trânsito, ok? Vamos fechar aqui esse bloco do vídeo. Voltamos para mais algumas dicas aí no próximo bloco. Até já.